Fala galera, hoje vamos falar sobre quadrinhos e eu coloquei aqui a minha camisa do Batman para mostrar para vocês essa edição Batman Morte em Família, que foi republicada pela Panini nesse encadernado de luxo. Tá muito chique aqui essa edição, olha, capa dura, bem bacana. Galera, essa história foi publicada originalmente em 1988 e ela leva a assinatura de Jim Aparo e Jim Starlin. A arte aqui é do Jim Aparo, esse desenhozão aqui clássico do Batman do final dos anos 80, início dos anos 90, e o roteiro escrito por Jim Starlin. Galera, a primeira coisa interessante com relação a essa edição é que a DC convocou uma votação entre os leitores para escolher o final dessa história. O Batman estava aí às vésperas de completar 50 anos de idade e a DC fez uma votação, uma enquete entre os fãs do Homem-Morcego para decidir o final, que seria nada mais, nada menos do que a morte do Robin. Os leitores foram chamados aí a escolher se queriam que o Robin vivesse ou morresse. A gente vê aqui nessa página, foi a chamada para essa votação. A gente tem aqui um primeiro número de telefone, que seria, no caso, para quem quisesse que o Robin sobrevivesse, e um segundo número de telefone para matar o Robin. Então os leitores foram chamados para votar o fim dessa história. E, surpreendentemente, inesperadamente, a galera escolheu matar o Robin, a galera escolheu encerrar a dupla dinâmica e fazer com que o Batman voltasse a ser aquele justiceiro solitário do início da carreira. E a DC atendeu ao pedido dos fãs e fez aqui essa edição muito bacana. Galera, isso foi uma bomba na época. Eu lembro que eu era criança quando vi essa história, quando li essa história pela primeira vez. E era uma coisa que, alguns anos atrás, seria impensável um super-herói morrer. Ainda mais um super-herói de primeiro escalão, como o nosso querido Robin. Se você for tomar por base aí a Era de Ouro, a Era de Prata dos quadrinhos, que a gente tinha aquelas histórias cíclicas, primárias, né? Que o bem sempre vence o mal, o herói sempre derrota o vilão. Isso daí era uma coisa completamente impensável. Eram umas histórias assim, quase que voltadas exclusivamente para o público infantil, essa primeira fase dos quadrinhos. Foi depois, principalmente da década de 80, em que as histórias começaram a ganhar uma pegada mais realista, mais adulta, começaram a ter umas tramas mais complexas, os fatos mais interconectados com a realidade e personagens com um desenvolvimento psicológico mais profundo, né? Como é o caso do nosso Coringa, e o inimigo do Batman, né? Que é um desafio aí para a psicologia. E o grande divisor de águas dessa virada foi essa edição aqui, ó, Batman, o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, edição célebre. Mas isso daqui fica para outro vídeo, para outra história. Hoje nós vamos contar essa história aqui do Morte em Família, que traz a morte do Robin. Não é nenhum spoiler aqui, porque já está na capa. Galera, na verdade a morte é do segundo Robin. Para quem não acompanha muito a história do Batman, o Batman já teve mais de um Robin, né? O primeiro Robin foi o nosso querido Dick Grayson, que depois passou a liderar os Titãs e se tornou o Asa Noturna. E o segundo Robin é esse aqui, ó, Jason Todd. Ao contrário do primeiro Robin, que era aquele cara todo certinho, menino prodígio, o Jason Todd, segundo Robin, era um estilo bad boy, um cara aí impetuoso, inconsequente, que não atendia às ordens aí do seu tutor, o Batman. E isso trazia uma série de problemas de relacionamento entre os dois. Logo aqui no início a gente já vê uma discussão entre os dois na Batcaverna. Tá aqui o Alfred. E o vilão dessa história não poderia ser ninguém diferente do que o Coringa, o pior dos inimigos do Batman, o mais perigoso de todos, um sádico, psicopata que todo mundo conhece. Galera, o Robin, então, depois de discutir com o Batman, ele saiu andando lá pelos arredores do Beco do Crime e voltou para sua antiga casa, onde uma vizinha mostrou para ele uma caixa com alguns artefatos aí, algumas lembranças de família, e ele descobre, através de uma certidão de nascimento, que a sua mãe não era quem ele pensava. E ele começa a partir numa jornada aí para descobrir quem era a sua verdadeira mãe. E, obviamente, ele não avisou o Homem-Morcego e saiu sozinho para procurar a sua mãe. Galera, a história vai, a história vem.
os caminhos do Homem-Morcego e do Robin acabam se encontrando e o Batman passa a ajudar o Robin nessa jornada dele em busca da sua identidade, em busca da sua mãe. A sequência da história aqui, ele acaba encontrando a sua mãe, descobre que a sua mãe é uma médica que está fazendo um trabalho humanitário na Etiópia e mais adiante ele descobre que ela está envolvida com o Coringa, sendo chantageada com o Coringa. Apesar do Batman avisar que ele não deve enfrentar o Coringa sozinho, o nosso Robin, estilão bad boy, não quer nem saber e ele parte para salvar a sua mãe. A gente tem aqui um confronto, né, uma luta muito maneira entre o Robin e o Coringa. O Coringa acaba levando a melhor, ele está aqui com alguns capangas. E aqui a gente tem uma sequência brutal, onde o Robin ele é impiedosamente espancado pelo Coringa, que se utiliza de um pé de cabra para bater no menino prodígio. Para finalizar, ele larga o Robin praticamente moribundo, espancado, e coloca uma bomba para explodir o armazém. E aqui a gente tem uma sequência muito bacana, que é a contagem regressiva da bomba e o Robin num último esforço aí derradeiro para salvar a sua mãe de sangue. Infelizmente, como foi escolhido aí pelos fãs, não deu tempo. Aqui nesse quadrinho a gente vê a explosão final. E aqui o Batman observando de longe, né, ele chegando de carro, pouco antes de salvar o Robin, e vê aqui a cena do desastre. Aí aqui a gente tem uma sequência aqui dramática com o Batman procurando o Robin nos escombros, ainda sem saber se ele está morto, se ele está vivo. Essa daqui foi a capa da edição brasileira que eu comprei quando era criança, bem bacana. Enquanto ele vai procurando, vai passando pela cabeça do Batman aí algumas lembranças de infância. E, enfim, ele consegue descobrir aqui a mãe do Robin. E ela ainda fala que no último esforço aí de heroísmo ele saltou na frente dela e levou o maior impacto da explosão. E aqui ele finalmente descobre o menino prodígio já sem vida. Fechando aqui com esse quadrinho aqui muito bacana, que é esse desenho aqui célebre do Batman com o corpo do Robin sem vida nos braços. Depois disso ele parte enfurecido atrás do Coringa, mas acaba sendo impedido de levar adiante a sua vingança pelo Superman. E a história termina nas palavras do próprio Batman, mal resolvida, como quase sempre acontece nos embates aí entre o Homem-Morcego e o Coringa. Essa edição, galera, ela é bacana porque ela, além da morte do Robin, ela traz aqui na sequência o surgimento a morte do segundo Robin e vem o surgimento do terceiro Robin. Vem uma história aqui muito legal também, com a participação aí do Asa Noturna, dos Titãs, e onde o Tim Drake assume o manto do Robin, se tornando o terceiro dos Robins. Aqui já está o Batman aqui com seu novo Robin, o Tim Drake, né, que veio muitos anos depois aí da morte do Jason Todd. E para fechar com chave de ouro, a gente tem aqui a última página, que é a página que nunca foi publicada. Como a gente falou no início do vídeo, houve uma votação entre os leitores do Batman para escolher se o Robin deveria viver ou morrer. E essa seria a página correspondente à opção Robin Vive, que nunca foi publicada. Aí os leitores, infelizmente ou felizmente, resolveram matar o Robin. Galera, é isso aí. Essa daí, Batman, Morte em Família, uma edição muito bacana dos quadrinhos, uma das histórias que mais marcou aí a minha infância e que me deu uma perspectiva diferente aí sobre os quadrinhos, mostrando que um herói também pode morrer. Para quem não conhece, vale a leitura, indispensável aí para os fãs do Batman. Valeu, até a próxima!